Temos aqui connosco o professor Dr. Daniel Basílio, da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, que nos vão apresentar uma análise sobre como fomentar e ensinar o texto literário, não só com um enfoque no seu caráter utilitário, mas também com um enfoque na exploração estético-expressiva no contexto do ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira na China. Espero que me estejam a ouvir. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o caso. Eu vou fazer a minha apresentação apoiando-me num texto porque para mim é quase impossível não me dispersar e então não teria tempo para realizar a apresentação em 15 minutos. Ora, na presente comunicação pretendemos debruçar-nos sobre como se poderá promover a leitura do texto literário no contexto formal de ensino-aprendizagem de português língua estrangeira, mais especificamente ao nível do primeiro ciclo do ensino superior, propondo, neste contexto, o recurso à literatura infanto-juvenil de caráter crossover, como meio de orientar e incentivar os estudantes a acederem ao prazer do texto e da leitura do literário em língua portuguesa. Procuramos organizar a nossa comunicação de acordo com as questões fundamentais apresentadas na proposta programática do encontro, de forma a apresentar sugestões de resposta para as mesmas. Começando pela questão inicial de como se poderá apoiar e encorajar, no contexto de PLE, o desenvolvimento de um ato essencialmente interpretativo, individual e íntimo, como é o ato de ler, mais especificamente, o de ler literatura, consideramos essencial partir do princípio que a arte e a literatura não têm, nem devem ter, intenções ou objetivos utilitários a cumprir, sendo a sua função única, enquanto objetos artísticos, cumprirem-se a si mesmas como formas singulares de expressão estético-cultural e poética. Por outras palavras, a promoção e ensino da leitura do texto literário deve começar por convidar e orientar os alunos a experienciarem e explorarem, de forma livre, voluntária e autónoma, o prazer do texto de que nos fala Roland Barthes e o prazer da leitura, tal como a define Genack. Ou seja, devemos procurar promover e ensinar a leitura do texto literário como um ato de fruição, de caráter lúdico, e não como mais uma obrigação que os estudantes terão de realizar, mediante determinadas regras e finalidades específicas, como aprender as regras gramaticais da língua, por exemplo. O recurso a abordagens pedagógico-didáticas centradas no aprendente, pautadas pela liberdade e o não dirigido da leitura e interpretação, serão fundamentais na promoção das competências que permitirão ao estudante explorar efetivamente o prazer do texto, sentindo e encontrando sentido no âmago da plasticidade e irreverência da linguagem poético-literária em PLE. Assim, a promoção da leitura do literário deve ser realizada em forma de convite. Convite a encontrar o prazer de explorar a língua e a linguagem, o prazer do texto e, finalmente, encontrar o prazer da leitura. Mas se o ato de ler literatura deve ser o mais livre, individual e desregrado possível, como a poderemos ensinar? E como o fazer sem a destratar? Esta será, talvez, a questão que causará mais preocupações, dilemas e frustrações aos professores que pretendem promover a leitura em contexto formal de ensino-aprendizagem. Mais ainda, quando confrontados com a enorme magnitude do alcance do ensino da literatura, de que nos fala Jacinto Prado Coelho. As perguntas que poderão surgir serão: como poderei ensinar tudo isto? Serei capaz de o fazer? Terei competências e conhecimentos para o fazer? Muitas vezes, face a estas questões, muitos professores, ou mesmo departamentos, optam por se afastar de uma abordagem centrada no aluno, em favor de um dirigismo exacerbado da leitura do texto literário, enfocado em aspectos estruturalistas e paraliterários.
procurando ensinar o que o texto é, ao invés de os orientar para a descoberta do seu devir, causando, deste modo, preocupações, dilemas, frustrações aos alunos, que são colocados perante o imperativo de responder às exigências da escola neste domínio. No entanto, é preciso compreender, também com Prado Coelho, que a literatura não se faz para ensinar. É a reflexão sobre a literatura que nos ensina. Por outras palavras, e repetindo-nos, não compete ao professor ensinar o que a literatura é, ou qual é o significado de um determinado texto ou enunciado literário. Compete-lhe, sim, incentivar o estudante a refletir sobre esses aspectos, servindo de mediador entre este e o objeto literário, colocando, sempre que possível, um pouco mais de luz sobre o texto e apontando caminhos no labirinto que é o universo literário, reconhecendo e fazendo-os ver que estes sempre se bifurcam, citando Borges, e simultaneamente dando-lhes conta que este mesmo labirinto é também um jardim a ser apreciado. Deste modo, ao ensinar literatura, devemos seguir o princípio assinalado por Barthes, que o verdadeiro e mais frutuoso ensino deve ser realizado com sapiência, substantivo etimologicamente confluirá os sentidos de saber e de sabor, não envolvendo nenhum poder ou autoridade. Um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o maior sabor possível para todos os intervenientes, professor e alunos. Mas então, por onde começar a promover e ensinar o texto literário no contexto PLE? Como diz Deleuze, o discurso literário inventa uma língua nova, uma língua outra, estrangeira, através do recurso ao caráter plástico, conotativo, subjetivo, polissémico da linguagem, travasando, em muito, as normas e práticas do seu uso cotidiano e utilitário, fazendo-a delirar. Penso que os nossos alunos conseguirão compreender bem esta metáfora, especialmente quando os confrontamos com a passagem do sentido denotativo da linguagem para o sentido conotativo, já que esta passagem destabiliza a sua ordem conceptual das normas gramaticais, semânticas e pragmáticas da língua em aprendizagem, na qual, tendencialmente, cada afirmação carrega um sentido e um objeto específico e definível. Nesta conjuntura, o texto literário torna-se duplamente estrangeiro para os estudantes de PLE, ao implicar passar-lhe um enfoque no caráter utilitário do uso da língua para a sua exploração estético-expressiva, exigindo-lhes um nível de competências linguísticas, crítico-reflexivas, intertextuais e interculturais que não deterão ainda, já que será pela leitura do texto literário que estas poderão efetivamente ser desenvolvidas. É exatamente neste ponto que concordamos totalmente com a premissa de que a leitura do texto literário se instituirá como dimensão nuclear de desenvolvimento em educação em línguas, já que será através dela que os limites da linguagem dos estudantes se poderão ir progressivamente alargando, expandindo, consequentemente, os limites do seu entendimento e apreensão do mundo, lido e interpretado em língua portuguesa ou em qualquer outra língua. Neste sentido, o esforço inicial será o de fazer ver aos estudantes que a língua que estão a aprender se constitui, além de um código com regras e intenções comunicativas específicas, como tabuleiro e peças para jogos de linguagem que abrem caminho para todo um universo de novas possibilidades, tal como a sua própria língua. É precisamente de acordo com este propósito que propomos o acolhimento na aula de PLE da literatura infanto-juvenil de natureza crossover, como meio de estimular o gosto pela leitura e as competências do leitor, ou seja, de fomentar ou comprometer esse gosto e o desenvolvimento dessas competências. Só um minuto. Mas o que é e não é a literatura infanto-juvenil crossover?
Muito basicamente, a literatura infanto-juvenil refere-se a uma tipologia de textos literários que se convencionou ser dirigida a um público mais jovem. E o conceito de crossover refere-se à possibilidade de uma determinada obra proporcionar ao leitor, de qualquer idade, o acesso ao prazer do texto e da leitura. Como se dizia, numa coleção de banda desenhada de grande destaque em Portugal nos anos 70, é uma literatura destinada a jovens dos 7 aos 77 anos. Assim, a confluência das duas noções serve para questionar a já problemática questão de espartilho da literatura em gavetas ou géneros bem definidos. De referir que o fenómeno crossover sempre existiu, sendo inúmeros os exemplos disso mesmo, desde a mitologia clássica, passando pelos contos populares, os contos infantis ou de fadas, como por exemplo os contos dos irmãos Grimm ou os contos de Christian Andersen, até chegarmos a obras como Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, aos livros infanto-juvenis de Sofia de Melo Braina, às sagas do Senhor dos Anéis de Tolkien ou de Harry Potter de Rowling. O conceito crossover coloca, assim, em questão a validade de categorizações dos textos literários, reforçando o estatuto da literatura infanto-juvenil como literatura, ponto. E não como uma tipologia de texto em que esta é destratada, como poderá ser o preconceito de muitos, incluindo alguns professores de PLE. Peço desculpa, últimos 5 minutos. Ok. Tendo estabelecido o estatuto verdadeiramente literário da literatura infanto-juvenil crossover, importa agora ver algumas das suas características gerais que consideramos mais produtivas para a promoção da leitura literária em PLE. Em primeiro lugar, é uma literatura que tem gozado de um interesse generalizado por parte não só do público leitor de todas as idades, mas também por parte dos escritores e da academia. Este sucesso advirá da grande reconfiguração que tem vindo a sofrer desde as últimas décadas do século XX, fez com que se libertasse dos preconceitos que lhe conferiam uma função pedagógica ou moralista exacerbada, apoiada numa simplicidade pueril do discurso, dos temas e do conteúdo. De facto, enquanto texto literário, ela detém a capacidade de apelar à emoção e ao espírito crítico do mundo por parte do leitor, qualquer que seja a sua idade, permitindo-lhe a experimentação de universos possíveis. Duas características que fazem desta tipologia particularmente interessante para o estudo da literatura em PLE são o facto de, tendencialmente, serem adequadas a públicos com diferentes níveis de experiência de leitura, instituindo-se como uma sua apresentação ou como um convite ao seu aprofundamento. E também o facto de manterem muitas das suas características transversalmente às diferentes língua-culturas, utilizando um termo de Michael Lagarde. Creio que estes dois exemplos de ilustrações de dois livros de literatura infanto-juvenil, um chinês, Monstro Nian, e outro português, Bela Desaparecida, dão conta desta relação intercultural e intertextual entre a literatura infanto-juvenil produzida em diferentes países, a qual poderá instituir-se como uma ponte entre a leitura do literário na língua nativa e na língua de oração, já que permite, desde logo, uma familiaridade dos estudantes com esta tipologia literária. As características transversais da literatura infanto-juvenil poderão, na nossa perspectiva, ser utilizadas na promoção da leitura em PLE, incluem elementos como a primazia dos aspectos poético-literários da linguagem e a adoção de um espírito subversivo, pautado pela experimentação e inovação, não só em termos de linguagem, como a outros níveis. O enfoque nos jogos de linguagem, na metáfora, na desconstrução e reconstrução de sentidos, no humor, na exploração do caráter autorreflexivo da linguagem poética, etc. A constante exploração da intertextualidade e da interculturalidade. O caráter multi e intermodal deste tipo de obras, a quais demonstram uma tendência para convocar e combinar vários modos de expressão e mesclar géneros literários e tipologias textuais ou para incorrerem na transgressão das suas regras. Todas estas características estão, de uma forma ou outra, orientadas para proporcionar ao leitor
a experimentação do prazer do texto e da leitura do literário. Exatamente o que nos traz aqui hoje. Pensamos que será fácil identificar como estas características poderão facilitar e reforçar a complicidade entre as potencialidades das tecnologias digitais, das práticas colaborativas em educação e das abordagens pedagógico-didáticas centradas no aprendente, e o fomento de hábitos de leitura e do prazer da leitura por parte dos nossos estudantes, assim como do desenvolvimento das suas competências de leitura. Em jeito de conclusão, e assim como não poderia deixar de ser, retornando ao início, consideramos que para promover o prazer do texto e da leitura em PLE, há, em primeiro lugar, que orientar os alunos na transposição da aprendizagem e experimentação do caráter prático ou utilitário da língua que têm desenvolvido nas suas aulas para a fruição do seu caráter estético-poético. Apenas através de uma passagem bem orientada e confortável entre o denotativo e o conotativo, possibilitando ao estudante o acesso à exploração e fruição de aspectos como a expressividade estético-literária, a subjetividade criativa, a intertextualidade, a interculturalidade e a reflexão crítica, poderá ser possível, efetivamente, estimular o gosto pela leitura e as competências do leitor, ou seja, fomentar ou comprometer esse gosto e o desenvolvimento dessas competências. Por outras palavras, levar o estudante a sentir o prazer do texto e o prazer da leitura. Olha, eu já não tenho muito tempo, aliás, já não tenho mesmo, queria só mostrar alguns exemplos. Por exemplo, neste excerto que abre a obra Piratas de Manuel António Pina, podemos só apenas ler o primeiro parágrafo. Há pessoas que não acreditam em ilhas, acham que as ilhas são coisas inventadas, em que só se acredita quando se é criança. Por isso chega um dia em que julgam que já não estão crianças e deixam de acreditar em ilhas. Ora, neste primeiro exemplo, pensamos que este exemplo ilustra a ideia central de desimaginação do mundo própria do autor, de Manuel António Pina. E do género em geral também, ok? Onde se realiza um jogo de linguagem contínuo em que as fronteiras entre o sentido literal e o sentido figurado, denotativo e conotativo, real e imaginado, se vão progressivo e continuamente esbatendo e confundindo, ok? Portanto, este é um dos exemplos. Eu não sei quanto tempo tenho, agora eu pensava que tinha 20 minutos. Propriamente, já acabou. Ok, então deixem-me só mostrar aqui para terminar. Portanto, aqui podemos explorar o texto pelo texto, mas queria também só mostrar esta potencialidade também que a literatura infantil-juvenil crossover tem de mesclar, de alguma forma, de articular a imagem, de articular vários médiums, ok? Vários mídia para exprimir, para expressar, ok? A se expressar, ok? Por exemplo, temos aqui outro exemplo de mapa. Queria mostrar também, por exemplo, as potencialidades que este tipo de literatura tem ao nível do desenvolvimento da interculturalidade e da intertextualidade, ok? Porque, de facto, nós construímos o nosso próprio cânone intertextual exatamente a partir dos livros que vamos lendo ao longo da nossa vida, incluindo ao longo da nossa infância ou da nossa época de adolescência, que os nossos alunos não têm esse referente. Ora, possibilitando-os construir esses referentes também em língua portuguesa, consideramos essencial. E, finalmente, termino aqui com a confluência entre um poema e um quadro de dois autores ou artistas consagrados, só para dar conta de que não podemos definir uma coisa, não podemos definir o que é arte e o que é que não é, ok? Depende de cada um ver exatamente o que é a verdadeira arte, porque nestas duas imagens podiam perfeitamente estar incluídas num livro, estas duas imagens, não, estes dois objetos, podiam estar incluídas num livro infantil-juvenil perfeitamente, ok? Obrigado, pensava que tinha 20 minutos, espero que tenham gostado. Termino então a minha apresentação.